Vamos agora configurar a auditoria dentro do Azure SQL Database. Eu já tenho um database criado previamente, eu vou apenas acioná-lo aqui. Vou clicar em cima dele, o nome dele é DB1, ele está num servidor com esse nome que eu criei. Está aqui criado. Bom, eu vou acessar esse meu banco de dados através do Query Editor aqui mesmo, dentro da Blade do Azure. Então, eu vou clicar aqui, vou logar com a minha conta. E ele vai bloquear o acesso porque o IP da minha máquina não está habilitado no Firewall do servidor. Então, eu tenho que habilitar o meu cliente para poder ter acesso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui dentro das minhas configurações e vou clicar em setar o Firewall. Nessa parte de setar o Firewall, você pode adicionar o IP dentro das regras. Então, ele vai criar uma regra aqui. Ele vai criar uma regra aqui. Você pode trocar o nome, né? Vou colocar aqui, local machine, né? Que é o nome da minha máquina. Estou colocando aqui para ter o acesso local da minha máquina. Vou salvar essa configuração. Eu poderia colocar uma range de peso. Eu coloquei apenas um, é o que eu estou usando nesse momento. Vou dar um OK para poder confirmar. Então o IP já está configurado. No caso, meu firewall aí já está habilitado. Vou fechar. Vou voltar aqui para o Query Editor. E vou novamente tentar então me logar dentro desse banco de dados. Agora, prévio com a minha configuração feita, eu consigo então ter acesso ao Query Editor e acessar o meu banco de dados. Vou só fazer uma query de teste. Vou pedir para ele retornar para mim o nome e sobrenome de alguns clientes funcionando. Então essa primeira etapa está feita, que é somente da gente habilitar o Firewall para fazer a conexão. Não tem nada a ver com auditoria isso. A auditoria em si ela vai começar agora. Então eu estou aqui dentro do meu banco de dados. Vou clicar aqui em Overview, vou sair dessa minha query, não quero mais saber dela. E vou acessar o meu servidor de banco de dados, aqui está ele. A auditoria você pode habilitar tanto no escopo de server. Um servidor pode ter vários bancos de dados, ou você pode também, você pode habilitar dentro do banco de dados propriamente dito. Então eu vou habilitar logo no server, né? Cheguei aqui dentro do meu servidor, para baixo aqui dentro da opção de Security você tem Auditing. Então eu vou clicar aqui em Auditing. Nesse momento em que você vai fazer a configuração do Auditing, percebe que ele vem desabilitado por padrão, né? O que significa isso? Significa basicamente que vem desligado, porque a auditoria consome recurso e etc. e tal. É importante saber que dentro do servidor, o que ele vai fazer de auditoria? Batch completed, ou seja, de alguma execução que tenha sido feita no servidor, algum tipo de autenticação no banco de dados ou falha de autenticação. São esses três eventos. Dentro desses grupos de eventos existem diversos comandos, diversas ações que serão logadas, né? Diversas ações aí dentro desse escopo. Eu vou habilitar e aí ele me fala, olha, você precisa de especificar um local para ser colocado o log de auditoria. Esse log de auditoria pode ficar no Log Analytics, pode ficar no Event Hub ou pode também ser gravado numa Storage Account. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar dentro de uma Storage Account e aqui ele pede para a gente configurar uma Storage Account apropriada para isso. Então eu vou clicar em cima. Repare que aqui aparece minha assinatura, aparece minha Storage Account, né, a configuração dela. Eu não tenho nenhuma Storage Account, então eu vou criar uma agora. Vou chegar aqui e vou colocar RB, colocar aqui Auditing Storage 01, né? RB das iniciais do meu nome, Auditing, que é o recurso Storage. Vou colocar aqui o tipo dela, vou colocar para uso geral, propósitos gerais, versão 2. Não tem recursos de disco premium para log de auditoria, porque é um tipo de serviço que não exige, né? Então eu vou deixar standard e replicação local mesmo. Vou dar um OK.
minha storage account está sendo criada para armazenar os logs da minha auditoria. Uma vez criada a storage account, agora é só dar o OK. E aí já está habilitado. Não pode esquecer, né? Aqui está habilitado ela. Não pode esquecer de salvar essa configuração, senão não vai ter efeito. Então a gente salva a configuração da auditoria. Neste momento a gente já tem então a auditoria sendo configurada para o servidor. Vamos aguardar aí ele finalizar. Finalizou com sucesso, deu uma mensagem aqui pra gente, né? Então essa é a primeira etapa. Agora eu vou vir aqui de novo em Overview. Vou clicar no meu SQL Database. Eu tenho um banco aqui, apenas um, que é o banco DB1. E vou habilitar no banco também. O banco ele também tem a configuração Auditing. Vou clicar aqui em cima. Ele fala pra gente o seguinte: ainda não foi atualizado o que aconteceu lá no meu server. Então vamos aguardar um pouco para ver se o server ele habilita. Vamos voltar para ver aqui, ó. Aí diz que o audit ainda não foi configurado. Vamos dar uma olhada o que aconteceu. Tá on, tá com storage, pedir para salvar. Tá em progresso ainda. Acho que eu não tinha esperado terminar, né, de salvar. Vamos ver. Agora ele diz que sim, diz que já está. Então agora a gente pode ir lá no nosso database novamente. Vou clicar aqui de novo, descer aqui em Auditing. Agora ele fala que sim, ó. Ele fala que a auditoria no servidor já está habilitada. Tá? Você quer habilitar para esse SQL também, para esse banco de dados, no caso DB1? Sim, eu quero, vou dar um OK, vou colocar um ON aqui. E eu posso guardar na mesma storage se eu quiser. É o que eu vou fazer. Eu vou vir aqui na configuração e vou especificar a mesma storage account que eu tinha colocado antes. Vou dar um OK nela. Pronto. Não esquecer de salvar. Então vamos dar um save e salvar aqui nossa auditoria. Tá certo? Ó, diz que fez com sucesso, etc e tal. Então nesse momento aqui a gente já tem a auditoria salva. Agora podemos fazer um teste. Então vou clicar aqui de novo no Query Editor. Vou me logar novamente. Repare o login que eu estou utilizando. É o login padrão de quando eu criei meu servidor. Eu tive que especificar esse login de acesso. Estou com ele aqui. O que eu vou fazer agora é mudar o usuário, criar um usuário para esse banco, só para a gente não ficar utilizando a conta administrativa. Então vou chegar aqui e vou falar para ele, olha, esse daqui é o usuário, né? Vou criar um usuário com senha, né? E vou adicionar ele dentro da role Data Reader. Então, para quem não se recorda ou para quem não conhece, Data Reader é um papel que você tem dentro do servidor SQL que ele só permite leituras de qualquer tabela. Você está dentro de uma role chamado Data Reader, leitor de dados. Então você pode fazer select em qualquer tabela dentro do banco, tá certo? Inclusive nas tabelas futuras que serão criadas, mas somente leitura. Então vou pegar e vou rodar essa query para poder criar esse user. Então foi criado. Então já tenho esse usuário criado. Vou me logar de novo, só que dessa vez com o user 1. Né? Vou colocar aí mudar o contexto da minha conta, colocar aquela senha que foi criada. Ó, criei, né? Deixa eu limpar aqui a minha query. Eu estou agora no contexto de usuário 1. Então essa é uma forma da gente saber quem é que está rodando, né? Criar os usuários para saber quem que está rodando os comandos dentro do banco. Vou fazer esse select aqui para justamente a auditoria já começar a pegar. Então estou como usuário 1. A query está demorando um pouquinho, mas ele já fez. Ó. Fez um select asterisco na minha tabela. Né? Então isso daqui, por exemplo, já está contemplado dentro da minha auditoria. Vou agora rodar um outro comando, lembrando que um usuário Data Reader só pode fazer select, só pode fazer leitura. Então delete ele não pode fazer. Então quando eu rodar essa query aqui, ele vai falar para mim o seguinte: olha, houve falha, houve um erro, você não tem permissão para deletar os dados dentro dessa tabela. Isso é um detalhe importante
a gente observar que isso é característica do quê? Do papel que eu tenho no banco. Eu como usuário 1. Tá certo? Bom, não consegui fazer. Bom, se eu quiser monitorar e saber o que está acontecendo com o meu banco de dados, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir até a configuração de Security e clicar aqui em Auditing. Clicando aqui em Auditing, o que eu vou obter? A mesma tela inicial, só que agora eu tenho o log de eventos, né? Agora eu consigo ver algo que aconteceu nessa minha auditoria ao longo desse tempo. Repare que eu estava logado com o meu usuário padrão, Robson B, e aí eu mudei para User 1. Né? Então você tem os eventos aqui, ó, de server, e você tem os eventos de banco de dados. Eu coloquei os dois no mesmo storage, então estou olhando praticamente no mesmo disco. Tá ok? Bom, clicando de novo aqui dentro do View Audits, desce a lista novamente para nós. Aí você percebe aqui, ó, o User 1 com uma falha na execução do comando. Vou dar um clique aqui para ver o que aconteceu. Repare que marca o dia e horário que foi feito, o IP que acessou, né, as informações, e ele diz assim, houve uma falha. O usuário 1, ele teve uma falha de acesso quando ele foi digitar esse comando. Então por aqui você tem auditado quem que está fazendo o comando, quem está tentando executar o comando, por que conseguiu e por que não conseguiu. Então, da mesma forma que eu consigo saber quem fez, se foi feito select ou não na tabela, quem que está lendo os dados da tabela, eu também posso monitorar aqui quem violou alguma regra. Nesse caso, violou uma regra de segurança, pois ele é um data reader, um DB data reader, e ele está tentando fazer um delete. Aqui você pode copiar informações extras para saber mais detalhes sobre essa falha. Então é importante a gente também saber como habilitar a auditoria dentro do nosso servidor, né? Lembrando que por aqui a gente pode filtrar, né? A gente pode rodar isso aqui no editor de query, caso você precise. Então você pode se logar, né? Deixa eu me logar novamente, esperar ele se logar, para a gente poder fazer um select, né? E trazer todos os eventos de auditoria que aconteceram aí na tabela. Então você consegue perceber que o usuário 1 ele fez selects nas tabelas, né, propriamente dito, e na hora do delete é onde que teve o erro. Então é isso, gente. Configurar a auditoria dentro do SQL Database é uma coisa muito simples, né, como vocês puderam ver. Até a próxima.